Meu nome é Brian Henrique e hoje eu vou tentar ensinar BaseScript. Nessa aula aqui, a aula 10 do curso, que já está quase no final, porque eu decidi fazer uma aula a mais apenas, então a gente vai fechar na aula 11, antes de pular para o segundo módulo disso, que vai ser a aplicação prática do BAT. Eu quero fazer alguns esclarecimentos, eu quero ensinar um pouquinho alguns detalhes, algumas nuances do BAT, que muita gente não vai saber, mas que eu vou tentar explicar aqui. Então, nessa aula aqui, a gente vai falar sobre caracteres especiais do BAT. Se a gente abrir aqui o CMD e vir aqui no comando CMD, no help dele, aqui no finalzinho, nas últimas linhas, a gente tem os caracteres especiais que exigem aspas. Ou seja, se um caractere ele exige aspas, por definição, ele é um caractere especial do BAT. Por exemplo, vamos criar um programinha aqui, bem simples. Aqui. Vamos colocar um pause. E aqui um eco com o nome do curso. Curso BaseScript. Salvar e executar. Tá aí, ó, normal. Mexer um pouco no tamanho da tela, que o tamanho está muito grande. Modo quantas colunas? Eu acho que 20 colunas e 5 linhas eu acho que basta. 10 linhas. Tá bom isso aqui. Tá aí. Curso BaseScript. Mas se por um acaso eu coloco um caractere especial aqui no meio. %. Ele simplesmente não aparece. Se eu coloco o acento circunflexo, também não aparece. E assim vai. É assim que funciona um caractere especial. Ele precisa de, sei lá, um método específico para que ele seja executado na tela. Tipo, por exemplo, a gente copia esses caracteres aqui, vem aqui no script e cola, certamente vai dar um erro. Tá vendo? Ele nem sequer abre a tela. Claro, um ou outro aqui funcionam, sem bugar o código. Mas alguns deles vão bugar e alguns deles funcionam sim, sem problema nenhum. Como, por exemplo, a exclamação. Ela vai funcionar. Mas a questão é, em um caso especial, a exclamação não vai funcionar. Como, por exemplo, se tivesse habilitado um enable, um set local, quer dizer. Deixa eu copiar isso aqui, colocar em exclamação, e aqui eu vou colocar um set local. Tá vendo? Ele dá um erro nesse caso. Então, esses aqui são os caracteres especiais do BAT. Tá aí. Esses aqui são os caracteres especiais do BAT. Agora, como é que a gente pode fazer para apresentar eles na tela sem que dê algum erro? Como, por exemplo, esse aqui que nem abre a tela. Eu posso colocar entre aspas duplas. Aspas simples, que é essa daqui, ó, vai dar erro. Tá aí. Um por um na tela. Porém, aqui as aspas elas não vão sair. Uma opção seria usar um till para tirar essas aspas daí, colocando elas como um argumento. Quer dizer, uma referência de argumento. Quem viu a aula de cal sabe do que eu estou falando. Mas, nesse caso aqui, vamos deixar assim mesmo, não vamos nem tirar as aspas não é necessário, não vai atrapalhar o que eu quero explicar, não vai impedir a didática. Mas, existe um outro modo de a gente apresentar esses caracteres na tela sem colocar entre aspas, que seria o caractere acento circunflexo. Como é que ele funciona? Com ele, basta você colocar ele aqui, ó, na frente do caractere especial, que o BAT vai entender que aquele caractere que está vindo depois do acento, ele na verdade é um caractere especial que deve ser tratado como texto. Então ele apresenta como texto na tela. Vamos testar? Pronto.
Então vamos colocar tudo aqui depois do acento. Estão vendo aí? Como é que funciona? Se colocar isso aqui tudo depois do acento, ele vai funcionar perfeitamente. E tudo isso aqui vai ser tratado como como caracteres especiais. Se for para um caractere só, colocar um só. Se for para uma lista que está em uma sequência, você pode colocar um aqui na frente que ele mostra todo o resto. Agora, você me pergunta, como é que eu faria então para mostrar apenas o acento? Porque aqui ele nem abre. Simples, você colocar, se você quer mostrar o acento, lembra, para mostrar um caractere especial, é só colocar o acento na frente. E nesse caso, a gente vai apenas repetir o acento. Pronto, tá aqui, ó. Então é basicamente isso aqui que são caracteres especiais do BAT e a funcionalidade de cada um, tanto das aspas quanto do acento aqui circunflexo. Um outro caractere especial do BAT seria o caractere de comentário. Aqui a gente tem uma breve descrição de um comando que a gente utiliza para fazer comentários no nosso código. Diz o seguinte: registra comentários em um arquivo de lotes ou no config.sys. Então como é que vai funcionar isso aqui? O comentário funciona do seguinte modo. Você coloca o comando rem espaço comentário. Salva e executa. Mas não aparece nada na tela. O que isso significa? Primeiro a gente tem que entender como é que o interpretador, o cmd.exe, lê o código. Assim como a maioria dos interpretadores de código, de qualquer linguagem de programação, ele sempre vai ter um caractere de começo de linha, ou em qualquer lugar, qualquer ponto da linha, que a partir dali ele não lê nada. Então, sempre que ele lê rem no começo, ele não lê nada depois. Tá vendo? Mas aqui, o rem, ele não seria um caractere especial. Por que eu estou falando do rem? Porque um outro meio de comentar o seu código é usando dois pontos. Tá aí também. É um comentário. Pode usar tanto o rem quanto dois pontos. Não confundam com barra vertical, o famoso pip. Barra vertical é isso aqui. Isso aqui é dois pontos. Aqui não precisa dar espaço, tá? Pode ficar junto mesmo, não tem problema. Ele comenta do mesmo jeito. E aqui, você também não precisa colocar espaço, que é um comentário de qualquer jeito. Começou com o rem, é comentário. Vou deixar com espaço aqui, só para ficar organizado. Mas por que no BAT teria dois meios de se comentar um código, sendo que um já bastaria e sendo que os dois fazem exatamente a mesma coisa? Bom, aí surge a questão, que poucos sabem, só quem realmente se dedica a aprender vai saber. Eu vou colocar aqui rem, BAT, script e dou enter. Repara que funciona como um comando normal. Agora eu vou usar de novo, e de novo, e de novo. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Mas em vez de usar o comando rem, eu vou colocar os dois pontos. Já deu para reparar, né? Então, o comando rem, como ele é um comando, na hora que ele executa, ele deixa uma linha em branco na tela. Então tá aqui, ó. Ele vai deixando uma linha vaga na tela. Aqui dentro é onde ele executou suas funções, suas operações. Por outro lado, esse caractere aqui, ele nada mais, nada menos que faz o seguinte. Indica ao interpretador de código que isso aqui é um comentário que é para ignorar. Ou seja, ele não executa comando nenhum. Por isso, ele não mostra linha nula, linha em branco no meio de cada prompt aqui, ó. Ele apenas mostra o comando um embaixo do outro, sem problema nenhum, porque ele não executa nada. Aqui executa um comando. E aqui não executa nada. Então aqui não pula linha, aqui já pula linha. Isso pode ser um problema, mas dentro de um código isso não será. Dentro de um prompt, você consegue ver a diferença entre um e outro. Aqui dentro, a diferença ela já fica mais escancarada. Um outro comando que eu quero falar, comando não, caractere especial que eu quero comentar, é um caractere especial que você já deve conhecer.
que é o I comercial. A maioria de vocês, eu imagino que acompanha minhas aulas, e vai saber que esse caractere aqui, ele é um caractere que a gente utiliza geralmente para colocar mais de um comando na mesma linha. Exemplo, 7A vai ser... Não, 7A vai ser igual a Brian, e 7B vai ser igual a Henrique. Pronto, executou dois comandos na mesma linha. Tá aí, perfeito. Ele executou dois comandos na mesma linha, sem problema nenhum. Um outro exemplo. Eco curso, eco bate, eco script. Curso bate script. Ou seja, ele executou um eco, dois ecos, três ecos na mesma linha. Essa aqui é basicamente a função do caractere especial e comercial. Mas agora, a gente chegou em um outro ponto que é bem interessante também. É uma coisa que pouca gente conhece do BAT, mas que é uma coisa que é um elemento que pode ser um quebra-galho em um momento especial aí de um script qualquer. E o que seria ele? Duas barras verticais, uma ao lado da outra, ou dois e comercial. Como é que funcionaria? Funcionaria do seguinte modo. Ops. O que eu estou fazendo aqui? 2E comercial, um ao lado do outro, indicam o seguinte: uma comparação. Se esse comando foi executado corretamente, sem erro nenhum, você vai mostrar isso na tela. Vamos testar? Ele executou o comando perfeitamente. E como foi executado perfeitamente, ele mostrou uma mensagem na tela. Beleza. Como eu mandei. Muito simples. Então, vamos testar de novo. Task lift. Se isso aqui for carregado, for executado sem problema nenhum, então operação concluída com êxito. Se ele carregar a lista de tarefas corretamente, vai aparecer na tela uma pop-up dizendo o seguinte: operação concluída com êxito. Concluída com êxito. Concluída com êxito. Testar? Ele carregou tudo até o final e ao fim, como ele executou corretamente, ele fala para mim: operação concluída com êxito. Tá aqui. Perfeito. Um excelente exemplo de utilização desse elemento do BAT. A gente pode colocar aqui um comando qualquer. A gente pode usar isso aqui bastante para indicar que uma tarefa foi executada corretamente, ou se não foi executada corretamente, ou para executar uma mensagem na tela, caso seja executada de tal modo ou de outro. Mas vamos fazer diferente. Vamos colocar aqui o dir eco pastas carregadas. Perfeito. Se dir apresentar para a gente na tela as pastas desse diretório sem problema nenhum, então ele executa a mensagem pastas carregadas. 2 e comercial, um ao lado do outro, é diferente de um só. Se tiver um só, esse eco sempre será executado. Errado ou certo, sempre vai ser executado. Tá vendo? Tá aqui, ó, pastas carregadas. Eu coloquei um na frente do dir aqui só para dar um erro e para mostrar que com erro ou não, ele sempre vai executar.
Com o 2 aqui, ele só executa se o primeiro comando foi executado corretamente. Então se colocar o 1 ali, ó, só para dar um erro, ele não executa nada, tá vendo? Aí ele não executa nada. Mas agora um adicional aqui que a gente pode colocar. Um se não. Se ele executar corretamente, executa o seguinte, echo passas carregadas. Se não, echo erro. Vamos testar? Como foi carregado corretamente, ele mostra o seguinte, passas carregadas. Mas e se não for? Erro. Deu para entender? Deu para sacar como é que funciona? É uma espécie de if-else. Mas a gente utiliza aquele de uma forma um pouco diferente, até que bem dinâmica. Eu adoro usar isso aqui, eu uso bastante, principalmente isso aqui, ó, para mostrar, sei lá, quando um comando é concluído. Se ele for concluído com êxito. Isso é excelente para fazer isso. Sem muito mais o que falar, e levando em consideração que isso aqui era só um vídeo de esclarecimento, que vai vir antes do vídeo final desse módulo aqui do curso de debate, eu concluo aqui essa aula e já adianto que na próxima aula a gente vai falar sobre redirecionamento de saída com BAT. Um exemplo, 7/P, A vai ser igual a Brian e 7/P, B vai ser igual a Henrique, Enter. Repararam? Eu consegui colocar duas... Ops, eu posso fazer aqui o seguinte. Eu consegui colocar duas strings na mesma linha, o que você com certeza nunca conseguiu fazer com o echo, e também não vai conseguir porque não é possível. Mas utilizando o redirecionamento de saída, a gente consegue fazer isso. Então, galera, até a próxima aula, com essa aula 11, encerrando aqui, fechando. Eu não vou estender isso mais. Tudo que eu vou falar no próximo módulo, que vai ser o módulo 2, que é BAT aplicado a problemas reais. Então, se tu curtiu a aula, assista a próxima aula também e até a próxima.